No capítulo 1 de Êxodo, temos o relato da história do nascimento, antes do nascimento de Moisés, na verdade, e a história do quanto o novo faraó começou a oprimir o povo de Israel. E a partir do verso 15, foi quando a tirania dele aumentou e ele decretou que todo macho que nascesse dos hebreus fossem mortos, E aqui está escrito, a partir do verso 15, Êxodo 1: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Aleluia. Ainda assim, o faraó ele não se conteve e a sua malignidade aumentou. No verso 22 é dito que ele ordena a todo o seu povo, que os filhos que nascessem dos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Vemos aqui nesse relato, pelo menos ao meu modo de ver, algumas coincidências, com o que está acontecendo hoje. Sem contar que agora, enfim, Satanás, ele é o gênio do mal. E ele tenta contrafazer aquilo que ele mesmo vai fazer, ou seja, o decreto dominical de ninguém vai poder comprar ou vender, certo? Ele tenta trazer angústia antes do tempo, mas graças a Deus pessoas estão se levantando contra esse tal de passaporte sanitário, E eu creio que isso é resposta de oração, Eu mesmo venho orando muito para que seja derrubado esses decretos, que não são legais, mas que esses faraós modernos têm essa tara por esses decretos, para querer controlar o povo. Nós vemos aqui também um vislumbre dos tempos de como será o decreto dominical e que nós adventistas devemos combater. Mas Deus, nós vemos que Deus está permitindo essa situação, porque não é ainda o decreto dominical. Então por que Deus estaria permitindo essa situação? Tudo isso tem um propósito. A gente vê que veio a pandemia, mas muitos se chegaram a Deus, mas muitos não. Muitos se acomodaram, inclusive com os cultos online. No meu caso, eu estava muito preocupado porque, com o decreto do governador aqui, eu fiquei impossibilitado de tirar minha carteira de habilitação e fiquei impossibilitado até de tirar o seguro-desemprego. E cheguei até a pensar que não ia conseguir tirar o seguro, porque eu fui colocado para fora em outubro, um acordo, e só em fevereiro, essa semana foi que eu consegui dar entrada nesse seguro. Um rolo, uma burocracia muito grande, mas enfim, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Não sei se vai dar para ver, Aqui embaixo tem as parcelas, 1.200 e alguma coisa, em 4 vezes inclusive, e eu consegui tirar o seguro-desemprego. Eu louvo a Deus por isso. Aqui na agência do trabalho de Recife, eu não posso entrar porque eu não tenho o cartão de vacinação, mas eu louvo a Deus, que pessoas como as parteiras hebreias, que não temem ao decreto de Faraó, em outros lugares estão permitindo. E eu fui a uma cidade do interior, viajei quase 70 quilômetros para poder conseguir o seguro-desemprego. E eu só tenho que louvar a Deus por isso. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós,
e sempre é para que nós busquemos a Ele em oração. E diante disso eu peço que vocês orem aqui pelo meu trabalho, para que Deus me ilumine, me abra as portas, me dê o pão de cada dia, que me ajude, porque a luta é grande. Muitas vezes vêm as dúvidas na cabeça da gente, a gente não sabe se é isso mesmo que Deus quer. E eu sinto que seja do Espírito Santo, que esse caminho que eu escolhi aqui de comerciante é um caminho sem volta. Não tem como mais voltar para trás, assim como a caminhada cristã. É só para frente. Eu creio que agora vai ser até o decreto dominical. E como falado, nós estamos tendo um vislumbre de como será o decreto dominical e como vai ser a situação daqueles que estiverem realmente nas cidades, né? Vai ser realmente muito difícil, a situação vai apertar. E vivemos também como nos tempos de Jeremias, onde a profecia dizia que o povo ia para cativeiro, mas os falsos profetas, como diz aqui em Jeremias 29, no verso 9, profetizavam falsamente, dizendo aquilo que foi o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tivesse dito. E hoje vivemos dias assim. As coisas irão apertar, a situação vai ficar muito difícil para quem quer servir realmente a Deus, né? E nós devemos hoje buscarmos a Deus e orarmos, como diz lá em Jeremias 29, verso 7, orarmos pela cidade, né? Orarmos por onde nós estamos, pelos governantes também, né? E para um povo que estava em cativeiro, o Senhor mandou a seguinte mensagem, Jeremias 29, verso 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Realmente não sabemos os propósitos de Deus, mas ao seu tempo Ele revelará. E não sabemos por que esses decretos, essa questão toda, essa pandemia foi permitida por Deus, mas eu creio que ao seu tempo Ele revelará. E creio também que o tempo de ver Jesus está próximo, e tudo indica que seremos a geração que enfrentará a besta e a sua imagem. E bem-aventurados seremos por isso, como diz lá em Daniel 12, no verso 12. A nós cabe buscarmos a Deus. A nós que estamos passando por toda essa dificuldade, o Senhor diz em Jeremias 29, verso 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então que você busque a Deus de todo o coração. As lutas são grandes, uns mais, outros menos. Deus sabe de todas as coisas, e que Ele nos ajude, que nos fortaleça, que nós façamos a nossa parte, e é ter comunhão com Ele, e buscarmos sempre a Ele, e um viver puro e santo, para honrá-lo e glorificá-lo. E quando vier o decreto dominical, Ele nos dará o poder do seu Espírito para enfrentarmos a besta e a sua imagem. Que Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter conseguido dar entrada, né, nesse seguro-desemprego, e futuramente pedindo oração também para ver se eu devo abrir esse CNPJ ou não. Que Deus seja louvado. Amém.